Mas vamos trocar de assunto, eu quero falar das práticas milenares, que eu li na tua biografia lá que tem no teu site, que tu faz a comunicação entre medicina moderna e essas práticas milenares, né? Que é o pranayama, é assim que se fala, sim, né? Sim, o que é isso? O que é essa comunicação das práticas milenares com a medicina? O que é o pranayama? Na verdade, o pranayama é uma das práticas, né? Como a gente falou no começo, o prana é uma energia sutil. Energia sutil é aquela energia que você não dosa, que você não tem como medir, não tem como pegar um aparelho e falar, tua energia sutil tá de 30 hoje. Não tem. É uma energia que você sabe que existe, mas você não tem como provar. Essa energia sutil, ao meu ver, é uma força eletromagnética. Se você pegar o funcionamento celular, ele funciona na base, a gente conhece na base dos átomos. Né? Primeiro você vê moléculas, a célula tem uma membrana fosfolipídica, um núcleo, então você consegue ver as moléculas. Aí quando você vai estudar a estrutura atômica, você consegue ver a estrutura atômica, microscopia eletrônica. Mas você não consegue estudar muito a estrutura eletromagnética. Todo átomo tem um campo eletromagnético. Então no nosso corpo tem um campo eletromagnético rolando. E provavelmente essa energia que flui nesse campo eletromagnético flui de uma forma muito específica. Pela medicina chinesa, eles descreveram como os meridianos, são os canais de energia. Pela medicina ayurvédica e pelos Vedas, a gente entende como os nadis, que são os canais de energia. Então, resumindo, existe uma energia sutil que a gente não vê e que a gente não dosa. E essa energia, eu comecei a conhecer essa energia justamente nos hospitais, que eu fiz o seguinte experimento. Cara, muitas vezes eu tinha um dia lotado, assim, trabalhava 14 horas, chegava em casa, pilhado, sabe? Eu trabalhava no pronto-socorro, tal, atendendo o dia inteiro. E outros dias, eu tinha que passar visita num paciente na UTI, chegava em casa, esbugalhado. Falava, cara, trabalhei 1 hora hoje. Trabalhei 14 horas ontem. Por que eu tô esbugalhado com essa visita que eu passei? E eu comecei a perceber que alguns lugares me deixavam mais cansado do que outros. Se eu fosse passar férias, por exemplo, em Las Vegas, eu voltava exausto. Se eu fosse passar férias na Chapada dos Veadeiros, cara, eu voltava inteiro. Voltava bem. E eu falei, cara, tem alguma coisa diferente aí, não é possível. Dormi igual, descansei igual, comi igual. Por que será que eu voltei completamente diferente da outra? Olhando no espelho eu estava diferente, estava me sentindo diferente, bem-estar, etc. E aí eu comecei a aprofundar nesse estudo, né, de uma energia que realmente a gente não consegue ver, que é a energia prana. O prana é uma energia que vem do universo e é uma das energias que a gente tem de energia vital, de energia eletromagnética no nosso corpo, que a gente não consegue dosar, não consegue medir. Para você lidar com esse prana, existem várias maneiras. Né? No yoga a gente tem muitas posturas que aumentam esse fluxo de prana, mas uma das maneiras mais eficazes de você controlar essa energia é através da respiração. Então, pranayama são práticas que você faz com a respiração para você ter o controle desse fluxo, dessa energia. Pela medicina chinesa, nós temos a prática de Qigong. Qigong é o manejo da energia Qi. Então, você consegue fazer o manejo da energia Qi através de respiração e movimentos. Então você vai distribuindo essa energia Qi. Quando você compara, por exemplo, os chakras, que são as rodas energéticas que nós temos no corpo, e você compara com a anatomia da medicina moderna, é muito curioso que elas ficam exatamente em áreas onde você tem um excesso de metabolismo, que é encontro de nervos e vasos e glândulas. E lá existe um excesso de metabolismo. Então nessas áreas, os sábios milenares provavelmente descobriram isso em estado meditativo. Né? O estado meditativo ele permite com que você tenha uma outra visão do mundo. A gente estava naquele papo do que é realidade. Né? A própria meditação te coloca num estado de sensibilidade. Né? Se você, por exemplo, quer conhecer sobre uma árvore, você pode ler sobre a árvore, entender botânica, etc. Ou, como diziam os sábios rishis, você pode meditar e se transformar em alguns segundos numa árvore. E você entende como a árvore funciona por essa conexão de informações virtuais ou à distância. Então os rishis, tudo leva a crer que esses rishis aí, mais ou menos de 5.000 anos atrás, eles ganhavam conhecimento através desse processo meditativo. Então os rishis eles tinham essa capacidade de entrar no processo meditativo e conhecer alguma coisa através do processo meditativo. Então eu já entrei, por exemplo, em processos meditativos que eu desenhei o meu fluxo energético e eu nunca, por exemplo, tinha visto um livro
de NADs, de canais de energia. E abrir o livro era muito parecido, né? A gente tem na disposição das NADs um canal central, chama Sushumna, canalzão central, como se fosse a nossa medula mesmo. E cruzando na medula a gente tem Ida e Pingala, que são 2 canais que vão cruzando e vão ascendendo para a gente trazer energia feminina e masculina, positiva e negativa. Então a gente tem esses 2 canais que são menores e que ascendem por volta de um canal central, como se fosse uma estrutura de um DNA cruzada com um canal central. E aí eu desenhei num processo meditativo que eu tive certa vez no Colorado, e eu desenhei o fluxo. Foram 2 meditações que eu aprofundei nesse fluxo energético, uma no Colorado e uma outra em Jericoacoara, nas dunas lá de Jeri. E aí, na época que não tinha bug. Hoje em dia você vai em Jeri e tentar meditar na duna, a última coisa que você faz é meditar, vai ouvir um funk lá. Então assim, nessa época, era uma época que era bem roots, assim, Jeri. Agora a gente podia se conectar com a natureza ali de uma maneira muito intensa. E aí, mas tu enxergou o desenho e copiou? Ou a tua mão na verdade, foi livre? Senti. Não era tipo psicografia. Chico Xavier. Não, eu senti o fluxo todo de energia, senti assim. É a mesma coisa que eu falar assim, imagina que eu pego agora uma pena e falo, fecha o olho e vou passar essa pena na sola do seu pé. Uhum. Você vai ter que descrever aonde essa pena tá. Uhum. E você vai descrever para mim. É mais ou menos isso. Entendi. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, uma propriocepção. Um sentimento do seu próprio corpo. Então, com essa propriocepção, tem gente que vê energia em forma de cores, por exemplo. Tem gente que consegue ter a clarividência, por exemplo, energética em forma de cores. Eu consigo sentir, eu tenho propriocepção. Tipo, eu consigo entender onde está com uma baixa, alta energia. Consigo entender. E isso tudo, mais uma vez, não é esoterismo, não nasci privilegiado, não nasci, tipo assim, com uma estrela. Não, é prática. Tem alguma peculiaridade essa prática? Ou é só meditar? Observação e prática todos os dias para você ir na sutileza. Ao invés de você ficar na prática física, é na prática energética. Tipo, você vai entendendo onde estão os bloqueios energéticos. Uma prática física faz essa 10 polichinelas numa flexão. Bíceps, tríceps, quadríceps e tal. Uma prática energética entenda onde estão os bloqueios energéticos. Você vai fechar os olhos, começar a respirar e você vai sentir a expansão dos seus pulmões. Você vai sentir a expansão do seu diafragma. Você vai sentir onde tem, por exemplo, um bloqueio pensamento muscular. Onde você está sentindo que o fluxo, você pode começar, no começo você começa a encarar essa energia como se fosse um calorzinho. Assim, onde tem calor e onde não tem. Depois você começa a entender, começa a ler. É como se, imagina que hoje, né, eu amarrasse tuas mãos e falasse, cara, você vai aprender a escrever com os pés. Primeiro dia vai ser um rabisco, sem nada com nada. Daqui 4 meses você está escrevendo teu nome. Então, assim, é mais ou menos a mesma analogia. Você não tem menor noção. A gente tem um mapa no nosso cérebro, sobre o nosso corpo, que chama-se homúnculo. Você analisa o teu corpo. Nesse homúnculo de Penfield, que é justamente a parte onde a gente sente, a gente tem no homúnculo de Penfield partes que você sente mais do que outras. Se você for ver a figura do homúnculo, é uma figura muito louca. Assim, ela tá a cara grande, a língua gigante, que você, né, tem o homúnculo motor e tem o homúnculo sensitivo. O homúnculo de Penfield é a área do cérebro que decodifica as áreas do corpo. E quanto maior o desenho, mais precisão você tem em sentir e mexer aquela parte do corpo. Então, por exemplo, a mão é uma parte que você tem muita propriocepção. Então, a mão ela ocupa um grande espaço nesse homúnculo de Penfield, que é uma figura ali do cérebro, o quanto ela ocupa. Então, os pés ocupam uma imagem menor, a língua ocupa uma boa imagem. Então, assim, a gente tem áreas que a gente sente mais e sente menos. Então, quando você vai entender o seu fluxo energético, você precisa pegar esse mapa mental que você tem no teu corpo e modificar ele completamente. Tipo assim, eu vou lapidar esse mapa. Ao invés de enxergar o meu corpo como um borrão, ao invés de olhar para dentro do meu abdômen e enxergar só uma barriga, eu vou olhar para dentro do meu abdômen e enxergar lado direito, lado esquerdo. Hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo. Fígado. Sensação do fígado. Fígado maciço. Baço. E aí você vai nesse processo meditativo entendendo a sua própria percepção e vai fazendo esse processo de lapidação da sua sensibilidade. E isso acarreta no quê? Essa sensibilidade maior? A sensibilidade maior acarreta no autoconhecimento. O autoconhecimento significa o seguinte. Quando você vai ler o mundo, você pode ler o mundo sendo uma bactéria que lê através das químicas. Você pode ler o mundo, por exemplo, como as formigas, que elas leem aí os policarbonetos. Você pode ler o mundo através do seu sistema de audição, como os morcegos. Ou você pode ler o mundo com todas as informações possíveis que você tiver. Então,
Por exemplo, se você pegou Covid e perdeu o seu olfato, você perdeu uma coisa muito importante que chama-se consciência. Se amanhã pegar fogo na tua casa, você não vai saber que está pegando fogo. Então o que muda você saber a tua energia? Você lê melhor o ambiente, você lê melhor o mundo, você lê melhor a sua conexão com o mundo. Ou seja, você ganha um outro degrau de consciência, você entende um outro degrau de consciência. É como se você ganhasse um sentido a mais, ou uma lapidação de um sentido. E isso faz com que você tenha uma melhor leitura do mundo. Isso faz, mais uma vez, a pessoa que medita, aí eu não estou falando nem só propriocepção, né? Estou falando... A própria meditação faz com que você tenha uma cortificação do seu cérebro. Isso significa que o seu córtex cerebral fica mais espesso. E áreas específicas, que, como eu falei, giro cingulado anterior. Giro cingulado anterior é uma área que é o seguinte: se você vê, lembra o neurônio espelho, né? Se você vê eu aqui espetando um alfinete no pé do Caio, você vai sentir dor por ele. Você vai falar, ai, caramba! Só que por um acaso, se eu falar para você que o Caio está anestesiado, a sua parte que sente dor vai se conectar com o Caio, mas a sua parte do giro cingulado anterior vai bloquear isso. O giro cingulado anterior é aquele que sente a dor emocional. Se você chega aqui, o Caio está triste porque acabou o namoro dele, você vai ficar triste por ele. O giro cingulado anterior vai ativar. Se você, por acaso, passar um anestésico no pé do Caio, o seu giro cingulado anterior não ativa, mas a dor dele ativa. A dor dele e a área da sua dor mais precária. Então, o giro cingulado anterior é como se fosse uma área que vai se colocar um pouco no lugar do outro e sentir um pouco a dor do outro, resumindo. Só que não é a dor física. Ela é a dor além da física. Ela é a dor emocional. Primeiro a gente tem a dor física, depois a dor emocional, depois a dor moral. Né? A dor moral. Tipo assim, o cara não só terminou o namoro, como ele foi injustiçado. Ativa mais ainda o seu giro cingulado anterior. Então, assim, quanto mais você medita, quanto mais você treina o seu cérebro, mais você tem essa capacidade de se colocar na posição do outro, sem que o outro fale. Você olha e fala assim, puta, ela tá com sede. Você consegue perceber na faces, na mensagem, nas expressões. O teu cérebro tem uma capacidade melhor de perceber isso do que se você é uma pessoa que não se dedica para isso. Então, entender o seu fluxo energético é interessante para quê? Você tem mais uma conexão de entender o fluxo energético seu, por exemplo, com uma outra pessoa. Como você se sentiu depois de uma relação sexual? Como você se sentiu com uma relação com um amigo, quando ele veio te visitar? Você saiu, cara, energia depletada. Putz, cara, o que rolou aqui? Isso não é mais legal, ler o mundo assim? Você tem mais uma leitura do mundo? Então, quanto mais você conseguir ler o mundo, o que é a vida, se não as suas relações com o mundo, o que você falou? Será que estou numa realidade? Cara, a realidade ela é construída por um pontilismo, né? A técnica do pontilismo. O David Frawley, um cara do Ayurveda e da filosofia védica, falava muito isso. O pontilismo... Eu não sei se você já viu uma arte de pontilismo, que é aquela arte japonesa que você vai dizendo vários pontinhos. Cara, você vê de longe, você não vê pontinho nenhum. O negócio é perfeito. Aí você vai de pertinho, vários pontinhos, cara. Você vê o espaço entre eles. Você fala, pô, como que de longe eu não vejo isso? Então, nossa realidade, ela é construída pelo pontilismo. Ela não é construída uma realidade perfeita. Quanto mais próximo um pontinho está do outro, e mais precisão você tem nos pontinhos, não é melhor? Sim. Então, tá a sua resposta. Por que é interessante você ler o seu fluxo energético? É mais uma forma de você ler o mundo.